Já foi falado sobre propósito, direção, chamado. Eu vou falar sobre unção de Deus. Uma igreja precisa de unção de Deus para a gente chegar no outro nível. Amém? Eclesiastes capítulo 10, versículo de número 1. Obrigado, meus amigos. Se você achou, diga amém. Assim como a mosca morta faz exalar mau cheiro e inutiliza o perfume do perfumista, assim é para o famoso em sabedoria e em honra um pouco de estutícia. Em algumas traduções está assim: assim como a mosca morta faz exalar mau cheiro e inutiliza o unguento do perfumista, assim é para o famoso em sabedoria e em honra um pouco de tolice. Só até aqui. Pode se assentar. Quantos aqui gostariam de aumentar o seu nível de unção? Acho que você não entendeu, vou perguntar de novo. Quantos aqui gostariam de aumentar o seu nível de unção? Amém? Para quem não sabe, o perfume é uma das artes mais antigas do mundo antigo. O perfume, ele foi criado no Cairo, no Egito. Depois se estendeu para a cidade da Índia e da Arábia Saudita, com a finalidade de aromatizar o corpo humano e despertar sensações através do olfato. O perfume se tornou tão agradável para os seres humanos que no período do Renascimento, no renascentismo, ele se polarizou por toda a Europa, por toda a América, até que chegou na sua casa, na minha casa também. Eu particularmente gosto muito de perfumes. Tem mais alguém aqui que gosta? Existem perfumes para todas as ocasiões. Perfumes cítricos, perfumes doces, perfumes aromáticos. Para cada pele, para cada sensação, para cada clima, existe um tipo de perfume que combina com o nosso corpo. Na verdade, o perfume era uma arte muito diferente dos dias de hoje, era uma arte artesanal. Hoje você compra o perfume em uma loja, mas há anos atrás você tinha que fabricar o perfume, era obra do perfumista, como diz a Bíblia. O perfumista, ele tinha que extrair o elixir das rosas, misturar com água, com óleo e deixar aquela mistura ser macerada até que se tornar aroma ou fragrância, como você costuma dizer. Depois o perfumista colocar essa essência dentro de um frasco, aí sim, depois de ser misturado com água, óleo e rosas, nascia o perfume, aquilo que você conhece como aroma. O perfume era muito caro, pastor Ricardo. Não era qualquer pessoa que tinha o perfume. O perfume no tempo antigo era para faraó, para reis, para classes superiores, para o clero, pessoas que tinham alta renda. Não era qualquer pessoa que fazia uso do perfume devido ao valor monetário que havia contido naquilo. A Bíblia diz que, lá em Lucas 7, que houve uma mulher pecadora, que ela quebrou um vaso de perfume aos pés de Jesus. Quem se lembra dessa história? O texto diz que equivalia a 300 denários, ou seja, 1 ano de trabalho daquela mulher. Se fôssemos calcular com vigor no salário mínimo dos dias odiernos, aquela mulher ali, ela quebrou um perfume que valia entre 17 a 20 mil reais aos pés de Jesus. Porque no tempo de Jesus, o perfume era algo que valia muito. Era algo que tinha muita importância, muito valor. E eu descobri que Deus gosta de perfume. Vou repetir. Deus gosta de perfume. Lá em Gênesis capítulo 8, versículo 21, a Bíblia diz que Deus sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo: nunca mais eu vou amaldiçoar a terra. Deus gosta tanto de perfume que em Êxodo capítulo 30, quando Deus dá as coordenadas para Moisés construir ou edificar o tabernáculo, a Bíblia diz que Deus disse a Moisés: Moisés, junte as seguintes especiarias:
6 quilos de mirra líquida, a metade disso, ou seja, 3 quilos de canela, 3 quilos de cana aromática, 6 quilos de cássia, 1 galão de azeite, e faça com eles o óleo sagrado para as unções, uma mistura de aromas, obra de perfumista. Olha a ideia de Deus, pode fazer um pedezinho, olha a ideia de Deus. Deus chama Moisés e diz: Moisés, peça para o perfumista criar óleo de unção, porque no tabernáculo eu quero que todos os utensílios sejam consagrados. Foi feito pelas mãos de um perfumista. É engraçado que Deus pede para Moisés, através dos perfumistas, fazerem o óleo de unção, que é o perfume. E você vê que Deus gosta tanto de unção, Deus gosta tanto disso, que a primeira coisa que pedida ao Senhor são os óleos sagrados. Porque Deus, Ele quer um tabernáculo, Ele quer uma igreja, Ele quer a membresia ungida, consagrada. Se você vê o tabernáculo, é engraçado que Deus, Ele não pede para Moisés colocar uma geladeira no tabernáculo, não tem nada gelado no tabernáculo, é tudo quente, é tudo fogo, é altar do incenso, é o candelabro que as chamas jamais podem se apagar, é o óleo para ungir, porque a igreja precisa ser viva. Tem alguém avivado aqui? Não? Avivamento não é você cair em um culto, não é você sentir um arrepio nas costas e derramar uma lágrima. Isso não é avivamento. São sensações de avivamento, mas avivamento não é isso. Avivamento é quando o seu coração está inflamado por Deus. Avivamento é quando você termina uma conferência como essa e vai para casa com vontade de orar. Avivamento não é você ficar medindo palavra, qual foi a melhor palavra, qual foi a palavra que mais falou. Avivamento é quando você se tranca no seu quarto e você se silencia para ouvir a voz daquele que falou aqui e vai falar dentro do seu quarto também. O que é avivamento? É a fome de Deus com a sede do homem. Ravenhill diz que um homem que ora deixa de pecar, mas um homem que peca deixa de orar. O que isso tem a ver? Tem a ver que Deus quer perfumar o santuário, e perfumando o santuário, Ele vai perfumar a tua vida com a unção que você precisa para viver a melhor temporada da sua história. Eu não vim profetizar hoje nem carro, nem vitória, nem chave, nem estrutura, nada terreno. Eu vim falar que o que você precisa é de uma nova unção para viver uma nova estação. Posso profetizar? Levante as mãos para o céu, primeira palavra. O que você precisa carregar consigo é o que Pedro e João estavam carregando na porta do templo. Pedro disse ao paralítico: olha, não tenho ouro e não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. Esse levanta e anda é fruto de quem ora, de uma igreja que coloca a cara no pó e diz: Deus, precisamos mais de ti, queremos unção, não queremos só se sentir envolvido. Deus não te trouxe aqui para você tomar um café na porta e conversar com seus amigos. Deus te trouxe aqui para você sair daqui melhor do que você entrou. E você só sai melhor do que você entrou quando você pede para Deus: Senhor, tira essa unção velha, essa unção antiga, essa unção que foi para aquela temporada. Eu descobri que a unção de ontem não serve para hoje. A sua vida de oração te trouxe até aqui, mas a sua vida de oração de hoje vai te levar até amanhã. Aleluias. Esse texto é uma analogia difícil de entendimento, mas profunda na sua análise, porque observe o texto, o versículo 1 diz assim: como a mosca morta produz mau cheiro, a mosca morta produz mau cheiro e estraga o perfume, diga bem forte: perfume. Assim um pouco de insensatez pesa mais do que sabedoria e a honra. Na versão NTLH, que é a versão mais simples, diz assim, assim como algumas moscas mortas podem estragar o frasco inteiro de perfume, assim também uma pequena tolice pode fazer a sabedoria perder todo o valor. O que Salomão está dizendo é isso: se uma pequena mosca cair dentro do perfume, estraga toda a obra do perfumista. Pastor Ricardo, olha que profundidade. Salomão diz: se na construção da unção uma pequena mosca pousar dentro daquele óleo, a pequena mosca tem o poder de estragar toda a essência, todo o óleo que está ali. Só para você ter uma ideia, parafraseando,
pequenas coisas podem comprometer a minha unção. Se você pegar uma mosca e colocar na palma da sua mão, uma mosca tem 8 milímetros de centímetros. Uma mosca tem 8 milímetros de centímetros, é minúscula, é algo pequeno. Passa desapercebido, sim ou não? Mas Salomão diz, se uma mosca de 8 milésimos ou milímetros de centímetros cair dentro de um perfume do perfumista, estraga o perfume inteiro. O que isso quer dizer? O diabo não precisa de um buraco grande, ele precisa só de uma fresta. O diabo vai te dividindo aos poucos. É 5 horas na rede social por dia, é um filme profano, é uma amizade tóxica, é um relacionamento abusador. Você vai se envolvendo aqui, são coisas pequenas, você não percebe. É um amigo inimigo, é alguém que fala mal da igreja e você acaba ouvindo, é alguém que joga uma seta acerca do seu pastor, você escuta e não defende, é alguém que vai te levando para a janela e você não percebe, se assenta para tomar um ar lá fora, e quando você vai ver, Paulo está pregando e você está distante. São coisas pequenas que vai acontecendo, você não vai se dando conta, e aí você vai permitindo que aquilo que você está gerando, e não foi fácil de construir, porque houve um processo até a construção do frasco, até a construção do óleo, a mosca vai e cai dentro. O que a gente aprende aqui? Pequenas concessões causam grandes prejuízos. Você pode passar uma vida inteira fazendo o que é certo, mas se você errar uma única vez, você vai ser lembrado pelos seus erros e não pelos seus acertos. Porque as pessoas preferem se lembrar do dia que você caiu, do que do dia que você colocou alguém em pé. Vou falar de novo. As pessoas preferem se lembrar do dia que você caiu, do que do dia em que você ajudou alguém a ficar em pé. Muitas vezes, o que a gente faz de ruim, reverbera muito mais do que aquilo que a gente faz de bom. Você pode andar certinho, você pode ser politicamente correto, andar com a Bíblia debaixo do braço, você pode conhecer teologia, hermenêutica, você pode ser mestre nas faculdades da ciência, dos imbróglios religiosos, você pode conhecer tudo que diz respeito à transcendência de Deus, mas se você errar, você vai ser lembrado pelo resto da sua vida com aquele erro. É o que Salomão está dizendo, olha, um pouco de tolice pode comprometer a estrutura inteira. Alguém me entende? Ele está dizendo o seguinte, você está construindo algo muito grande, que vai perfumar vidas, que vai tocar cidades, que vai tocar pessoas. O que você está gerando no secreto, ou na sua vida pessoal, tem o poder de perfumar. Só estou na introdução. Mas se você não prestar atenção, um leve descuido pode fazer com que uma mosca pequena possa cair dentro do seu perfume. Anote isso, um caráter manchado vale mais do que 1000 palavras bonitas. Se manchou o caráter, manchou tudo. Tem gente pregando, cantando, ensinando, construindo, edificando, empreendendo, liderando, mas o caráter é horrível. Eu rodo o Brasil inteiro, eu posso falar. Eu sou pastor de igreja. Os meus amigos pastores podem confirmar isso também. Tem muita gente que está vivendo como Saul. Saul foi rejeitado no 2º ano do seu governo, mas reinou 40. Tem muita gente que já foi rejeitado por Deus. Só tem a coroa de rei, a estrutura. Mas Deus já não usa mais, Deus já não fala mais, Deus já não se manifesta mais. Em contrapartida, tem muito Davi que está no pasto, sendo humilhado, sendo perseguido, passando dificuldade, ficando fora das mesas, sendo rejeitado pelos irmãos, não tendo visibilidade, mas que Deus já disse, ali tem um óleo que eu reservei, que eu vou lançar sobre a cabeça daquele ali que está escondido no pasto, e eu vou levantar ele, porque a casa de Saul vai cair esse ano. Deus vai levantar a casa de Davi. Recebe essa palavra no seu espírito. Deus não está procurando pessoas fortes, pessoas inteligentes, pessoas que fazem e acontece. Deus só está procurando verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Não é adorar na igreja, que é muito fácil adorar aqui dentro, porque aqui a gente faz performance. Adorar aqui dentro é muito simples, é muito bom e é top. Agora é difícil a gente adorar no dia a dia. É a gente adorar quando não tem ninguém nos assistindo.
Quando a gente sai daqui e você tem um diagnóstico médico, câncer. É quando a sua mulher te chama e diz, olha, eu quero divórcio. É quando uma ovelha que você instruiu, que você discipulou, ela racha a igreja no meio, e você tem que continuar amando, andando a segunda milha, dando a segunda face. Aí é difícil a gente ser cristão. Por isso que o que Deus está esperando da gente, é que a gente aumente o nível da unção. Porque quando você está cheio de unção, irmão, tudo vai cooperando para que você alcance o propósito. Na verdade, você atrai aquilo que você é. E você atrai a presença de quem você se relaciona. Por isso que Salomão disse, se você andar com sábio, vai se tornar sábio. Se você andar com tolo, vai sofrer o prejuízo. E esse texto é poderoso porque pequenas concessões podem causar grandes prejuízos. Agora, o que tem estragado nosso perfume, e eu vou falar, isso aqui é uma conferência de líderes e liderados, o que tem estragado nosso perfume são coisas bobas que cometemos e não damos o devido valor. Porque hoje o óleo representa a unção. Digo, o óleo representa a unção. O perfume representa o nosso bom testemunho. A mosca representa o pecado. Agora escute, se o óleo representa a unção, o perfume representa o nosso bom testemunho, e a mosca representa o pecado, na verdade lá no Novo Testamento é o Beelzebul, o senhor das moscas, é o diabo. Esse texto quer nos ensinar que a gente precisa conservar a unção de Deus na nossa vida, porque o Espírito Santo é extremamente sensível àquilo que Ele nos entrega. Uma vez, meu AP, uma pessoa chegou em mim e disse, bispo, como é que eu faço para receber unção? Eu quero orar e ver o ambiente mudar, eu quero sentir Deus de uma maneira que eu não sinto. Eu quero poder tocar em pessoas e elas serem tocadas. Como é que eu aumento o nível da unção? O que é unção? E eu respondi para ele, unção é um produto concedido pelo Espírito aos que oram. É um assunto difícil de entendimento, porque as pessoas hoje no século 21, elas querem coisas terrenas. Mas aí Deus pega você e traz você para uma estrutura espiritual. Faz você ficar sentado aqui em pleno sábado, agora 8h35 da noite, para dizer para você, pede unção. Porque o que você precisa para a estação nova que você vai entrar, você está dizendo, se eu tivesse aquele dinheiro, minha vida ia mudar. Se eu tivesse o diagnóstico ao meu favor, minha vida mudaria. Se meu marido fosse mais crente do que eu, nossa casa seria diferente. Se a minha filha estivesse aqui, minha vida muda. Se eu estivesse naquele emprego, a minha vida financeira. Se você tiver unção, você tem tudo isso. Porque a porta vai abrir, a enfermidade ela vai embora, teu marido se converte, teu filho vira levita, vira pregador. Você nem precisa se esforçar. Na verdade, quando você está cheio de unção, o diabo treme, as pessoas reconhecem a sua unção, e você chega a lugares que você não chega, e o ambiente muda. Levante as mãos, por favor. Essa conferência Deus te trouxe aqui para derramar sobre a sua vida aquilo que o dinheiro não pode comprar. Valores que não são temporais, são eternos. Não vai acabar depois de uma conferência, vai perdurar durante o ano inteiro. Receba na tua vida agora, na medida que você pedir, a unção de Deus que despedaça, pode deixar o retorno do jeito que estava, a unção de Deus que despedaça o jugo, a unção de Deus que transforma a sua vida. Deus está dizendo, Satanás não vai arrancar o que eu depositei nas suas mãos, que é a unção de Deus. Pode deixar aqui, que é a unção de Deus, porque a unção de Deus ela é poderosa. Quem está entendendo, diga amém. Satanás não precisa tirar o seu frasco, basta colocar uma mosca dentro dele. Vou falar de novo. Satanás não precisa tirar o seu frasco, basta colocar uma mosca dentro dele. O diabo quer que você lidere, dirija, pregue, cante, ensine, empreenda. Ele quer que você fique com o frasco, mas com a mosca morta aí dentro. Por isso que você prega e ninguém sente nada. Você lidera e não tem ninguém do seu lado. Você empreende e não está vendo dinheiro acontecer. Você chega e as pessoas saem, sabe por quê? Porque tem frasco, mas tem mosca morta aí dentro. O diabo é especialista em deixar a gente com a estrutura mais vazio de Deus.
com pessoas à nossa volta, mas a gente não é mais cirúrgico. Você já parou para pensar que aquela mosca poderia ter caído em qualquer lugar, mas vai cair logo dentro do perfume do perfumista? Por quê? Pergunta por quê? Porque o diabo odeia a unção que você carrega. O diabo odeia a unção que você carrega. O diabo não quer que eu e você exalemos o bom perfume de Cristo. O apóstolo Paulo diz isso em 2 Coríntios 2, versículo 15, que eu e você somos como o bom perfume de Cristo. O que isso quer dizer? É que o perfume não é mais uma substância, o perfume é uma pessoa. E essa pessoa é Cristo. Quando pregamos o evangelho de verdade, quando ensinamos as pessoas a amarem a Deus, nós estamos exalando a fragrância do bom perfume de Cristo. Jesus é a fragrância. Jesus é o centro. Aonde ele chega, as coisas acontecem. Aonde ele chega, as pessoas vêm. Ele é uma fragrância, ele é uma pessoa. Aleluia. Paulo diz que o perfume não é mais uma substância, agora é uma pessoa. Paulo também fala que do valor do perfume. Escute isso. Paulo não diz que nós somos qualquer perfume. Ele diz, nós somos o bom perfume. Você não entendeu? Nós não somos qualquer perfume. Nós somos o bom perfume. Se somos o bom perfume, somos mais do que muitos outros perfumes que existem por aí. Nosso perfume é diferente, porque perfumado com Cristo, perfumamos pessoas. O perfume de Cristo é mais importante do que Yves Saint Laurent, Carolina Herrera, Hugo Boss, qualquer perfume que você imaginar aí, ó, Issemiak, qualquer um que você imaginar, Paco Rabanne, você pode usar um perfume Dolce & Gabbana, Carolina Herrera, você pode usar qualquer perfume que você gosta. Você vai chegar num ambiente e vão dizer, nossa, você está perfumado, que perfume é esse? Mas quando você está cheio de Espírito Santo, você chega perto de alguém começa a ficar arrepiado. Aí você olha, você está conversando com alguém, o olho de alguém começa a lacrimejar. Isso aqui é espiritual, se não for espiritual não entende. Você abraça alguém, alguém fala, nossa, mas que abraço foi esse, cara? Eu estava sentindo uma tristeza tão grande no meu coração, mas você me abraçou, estou me sentindo tão leve, porque a unção, ela perfuma. Ela perfuma, porque o perfume não é nosso, perfume não é feito na Itália, em Paris, o perfume vem de cima. O perfume vem do quarto. O perfume vem da oração, vem do monte. O perfume vem da onde você menos espera. Nós não somos qualquer perfume. Nós não somos qualquer um. Como muita gente diz, esse povo aí é fanático. Esse povo aí é chamado de crente, de loucos, como dizem que nós somos. Nós não somos loucos nem fanáticos, nós somos o bom perfume, como diz o apóstolo Paulo. Só que o bom perfume, como diz Paulo, tem 4 características. Quantas características? O bom perfume é precioso aos olhos de Deus. Nós somos preciosos aos olhos de Deus. Segundo, o bom perfume influencia sem alarde. Perfume não grita, perfume penetra. Perfume não fala, perfume se impõe. O bom perfume não consegue se ocultar, porque existe para ser espalhado. Ninguém consegue colocar dentro de uma gaiola ou de uma jaula um leão. Se você tem chamado, você pode ficar lá fora, vão te enxergar. Porque todo mundo quer vitrine hoje. Quer sair no Rios, quer sair na foto, quer pregar na conferência, quer estar em evidência, quer liderar. Não precisa. Se te colocarem lá no Kids para limpar os pratinhos das crianças que lancharam depois do culto, mas você tiver perfumado, alguém vai dizer assim, é diferente. É diferente. Perfume fala, perfume, aleluia.
O perfume, ele penetra. Alguém, quando está cheio do Espírito Santo, quando chega no ambiente, muda o ambiente. Quando toca um instrumento, pode pegar uma baqueta, pai. Se tiver cheio de instrumento, bate no prato, a unção ela pega. Se você pode dar um dó aí, um ré, a unção flui. Você pega no microfone e a paz do Senhor, a unção muda o ambiente. Se aperta a mão de alguém lá na porta, alguém sente a unção. É isso que a gente precisa. Não é de técnica, não é de estrutura, não é de riqueza, é de unção de Deus. Ela penetra. Por favor, chacoalhe alguém e diga assim: Deus quer te derramar unção, meu irmão. Deus quer tirar esse frasco vazio. Tem muita gente com o frasco vazio. Tem muita gente vivendo da oração da mãe, da oração do pastor. O frasco, tira a tampa e diz: Deus, enche. Enche. João capítulo 12, versículo 3. Maria, irmã de Lázaro, quebrou o vaso de alabastro com perfume de nardo puro e derramou aos pés de Jesus. E a Bíblia diz: encheu toda a casa daquele perfume. Encheu toda a casa daquele perfume. Eu vou dizer de novo: encheu toda a casa daquele perfume. Essa igreja nos próximos 12 meses, por favor, nos próximos 12 meses, esse santuário vai estar tão perfumado, tão ungido e tão consagrado que quem passar lá na rua vai te atraído pela essência e pelo Cristo. Recebe. Ele barasse. Ele mandaraço. Ela quebrou o vaso todo. Perfume é... Eu tive essa experiência um dia. Vim de uma família muito simples. Passei muita dificuldade financeira na minha vida. Nunca vou esquecer, um dia eu tinha 2 perfumes. Deixa eu retorninho aqui, não tira não, senão amanhã eu não prego. Pode deixar aqui. Eu tinha 2 perfumes, quantos? 2 perfumes. E eu tinha dó de usar um que era melhor. Eu tinha um da Avon, e Avon é maravilhoso, não estou dizendo que não é bom. E tinha um Paco Rabanne que era o melhorzinho que eu tinha. Só que o Paco Rabanne eu colocava conta-gota. Para não há? Boa, quem já fez isso ou faz? Vou te ensinar algo. Um dia eu atrasado fui pegar o perfume caiu aonde? No chão. Quebrou na hora. Eu morava na casa da minha sogra, lá tem 4 andares. Eu estava no 3º andar da casa. No 2º andar estava minha mulher e a minha sogra, ela grita: que cheiro é esse? Aí eu gritei: meu perfume. Ela disse: você tomou banho de perfume que eu estou sentindo aqui embaixo? Eu falei: não, quebrou. Ela disse: sentimos aqui de baixo. Aí você entra no culto. Rapaz. Aí a irmã cruza o braço, cruza o braço, descruza o braço, irmão. Isso, se arruma na cadeira aí. Isso, eu sou pastor de igreja, eu sei o que eu estou falando. Ai, a paz do Senhor. Ai, glória a Deus. Se o irmão tocar, eu vou cantar. Se ela não cantar, eu não dou glória. Deixa eu ver quem que vai pregar. Se for legal, eu glorifico. Você fica segurando a sua unção, perfume de gotinha. Aí eu venho quando dá, tá chovendo, não vou não, gotinha. Tudo é gotinha, a oração é de gotinha, o dízimo é de gotinha, a oferta é de gotinha, a entrega é de gotinha. Não dá um glória no culto, não dá um aleluia no culto. Entra triste, sai pior do que entrou. Entra com cara feia, sai pior do que entrou. Irmão, quando quebra o perfume, o negócio impregna. O que eu quero dizer é que não dá mais para entrarmos na igreja ou na presença de Deus e dar gotinha. É gotinha de adoração, é uma entrega minúscula. Deus está falando: eu quero mais, e você dá pouco. Deus está falando: eu quero santidade. É você: não, Senhor, isso aqui é importante para mim. Deus está falando: dá para mim o que você gosta, dá seus prazeres,
Dá seus desejos, renuncia a sua carne, mata a sua carne, crucifica ela na cruz. Dá para mim você dando gotinha, você abrindo o perfume e colocando um pouquinho para não acabar. Deus está falando, quebra esse vaso logo, derrama tudo na minha presença, porque quem não tem medo de perder o que tem, vai alcançar aquilo que deseja, aleluia. Deus está levantando pessoas que não têm medo de entregar o que Deus derramou. Irmão, entra aqui como se fosse seu último culto, entra para entregar tudo, entra para sair transpirando de unção, entra aqui sorrindo e sai sorrindo. Toda palavra que sair do altar pega, fala é minha, anota, fala assim, aleluia, essa palavra é para mim, essa palavra é poderosa. Pode abaixar um pouquinho agora. Essa palavra é poderosa, é para mim, eu estou recebendo tudo, é para mim. Quem está entendendo isso? Chacoalha a mão, fala assim, você tem que receber tudo. Hoje nunca mais eu uso um perfume de gotinha. Eu uso, é banho de perfume, irmão. Tem alguém que... Pode abaixar um pouquinho, isso. Tem alguém que usa pouquinho? A partir de hoje você vai usar tudo. Eu prego como se fosse o último dia. Como se fosse o último. Porque eu não sei o dia de amanhã. Eu tive outra experiência um dia ainda. Essa eu quebrei. A outra experiência foi que eu comprei o mesmo perfume. Quer que eu fale? Não. Eu não sei se eu posso falar, que tem a senha. Fala, bispo. Fala, não fala. Aí eu tive um assalto em casa. Você é inteligente, ela já pegou ali. O ladrão entrou, tinha 2 perfumes. Qual era? O Avon e o Pago Rabanne. O ladrão foi, pegou só o Pago Rabanne e deixou o Avon. Detalhe, era o perfume que eu estava usando pouco também. Aí Deus me ensinou, o seu problema é que você entra na minha presença, você quer tudo, mas dá pouco. A mosca morta, ao cair no perfume, estragou o unguento. O que é unção? Produto concedido aos que oram. Quer unção? Vai para o quarto. Quer unção? Sai daqui hoje. Vai para o teu quarto orar. Meia hora de oração todo dia. 10 minutos de oração todo dia. 1 hora de oração todo dia. 1 minuto de oração todo dia. Porque oração não é o quanto tempo você ora. É o quanto tempo você morre enquanto ora. Aí eu estou orando 1 hora por dia. Mas olha o tamanho da língua da irmã. Não adianta nada. Mas tem gente que ora 5 minutos. Aí vê maná cair do céu. Vê provisão financeira. Vê cura espiritual. Ama a igreja. Ama o pastor. Protege a casa pastoral. Defende a igreja com unha e dente. Você tem que defender esse tabernáculo aqui. Quando o assunto for sua igreja, você está na guerra. Jogou uma arte da sua igreja, compartilha no seu store, compartilha no Instagram, compartilha, divulga. Quando o assunto for família da pastoral, eu amo meu pastor, amo minha igreja. Por quê? Porque você tem uma vida de oração e você sabe que quando você está orando, você está matando a sua carne. O que é oração, irmão? Oração não é o quanto você ora, é o quanto você morre enquanto ora. O que é jejum? Jejum é pegar a carne e colocar no lugar de morte, o lugar que ela nunca deveria ter saído. Que é unção, é jejum e oração, é básico. Eu fiz teologia, então fui para o seminário teológico, aprendi teologia, é bom, mas saí mais frio do que eu entrei. Porque eu pensei que eu ia estudar Deus. Deus não se estuda em uma mesa de anatomia. Deus se conhece. E é na intimidade, quem está entendendo? Quando você passa a orar, você anda cheio de unção. Quando você deixa de orar, você anda vazio. O diabo não odeia seu carro. O diabo não odeia a sua casa. O diabo não odeia a cor do seu cabelo. O diabo não odeia o seu corpo. O diabo não está nem aí se você vai para a academia, se você fala inglês, se você é rico, se você é pobre, se você tem um cartão Platinum, se o seu cartão é Black. O diabo não está nem aí para você, se você é bonito, se o seu Instagram é bombado. O diabo quer saber se você tem unção. Se você tiver unção, ele passa a te odiar, porque salvação é gratuita. Já a unção tem um preço caríssimo a ser pago. E eu vou profetizar de novo. O que Deus vai entregar nas tuas mãos esse ano é muita unção. Fruto de oração, fruto de renúncia,
fruto de abdicação, fruto de entrega, fruto de monte, fruto de vigília, fruto de amor à casa. Deus vai te entregar isso, porque quando você tem unção, você tem tudo aquilo que você precisa. Agora me escute, houve um homem na Bíblia que era cheio de unção. Pergunte o nome dele. Paulo. A Bíblia diz em Atos 19, versículo 2, de modo que até os lençóis e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos. Estes eram curados das suas doenças, e os espíritos malignos saíam deles. Olha como esse versículo é profundo. Paulo não podia ir para uma cidade. Paulo pegava um lençol, um avental, enviava um discípulo até a casa do enfermo, e quando os lenços ou os aventais recaíam sobre os doentes, olha o que o texto diz: as doenças eram imediatamente estancadas e os espíritos malignos saíam. Eu queria ver essa cena, um lenço caindo sobre alguém e o diabo dizendo: vou ter que sair. Por quê? Esse lenço aqui é do apóstolo Paulo, e ele está cheio de unção. 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 Imagina você pegar um objeto pessoal seu e colocar na mão de alguém e o demônio se manifestar. Imagina você pegar um lenço comum e dar na mão de alguém, e esse alguém que está doente há anos, com um câncer, um mioma, uma doença psicossomática, de alma, de espírito, eu não sei, e imediatamente ser curado. Como é que a medicina explica isso? Como é que a espiritualidade explica isso? Não tem como explicar se não for unção. Paulo estava tão cheio de unção, porque Paulo era um homem de oração. A nossa geração precisa disso, de unção. Existe um homem chamado Pedro, que era cheio de unção. Enquanto Paulo tinha unção nos objetos, o Pedro tinha unção na presença. A Bíblia diz em Atos 5,15, de modo que o povo também levava os doentes às ruas e os colocava em camas e macas, para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns deles, enquanto eles passavam. Então a notícia era essa: o apóstolo Pedro vai passar em Itatiba, né? Em Itatiba. Ele vai passar em frente da Teleios. Só que a multidão vai estar lá. Não dá para tocar em Pedro. Mas se a gente ficar perto de Pedro, só a sombra de Pedro pode nos curar. E é o que acontecia. O apóstolo Pedro pisava nas cidades, ou nas ruas, ou nos vilarejos, e os parentes, ou os escravos que eram pagos para isso, levavam os doentes e colocavam próximo da passagem de Pedro, só a sombra de Pedro. Aleluia. Só a sombra de Pedro curava. Por que a sombra curava? Porque Pedro andava ao lado da sombra de alguém que era maior do que ele. Ele andava ao lado do mestre. A sombra do mestre era a sombra de Pedro. Pedro morou com Jesus durante 3 anos e meio. A sombra de Jesus estava sobre Pedro. Pedro era o amigo, era o desbravador, era o falador. Ele andou tanto com Jesus que a presença de Jesus estava sobre ele. E aí ele não precisava tocar. Para de querer todo culto pedir oração. Escute, a sombra do seu pastor é uma palavra que ele te dá. Se ele falar assim, vai debaixo de bênção, na hora de despedir você já está debaixo de bênção, porque a unção está sobre aquele que anda com Jesus. Aleluia. É esse nível de unção que Deus quer dar para a gente. É a unção daqueles que, quem andar do nosso lado, vai ser liberto de depressão, de ansiedade, de medo, de depressão. Quem estiver perto de mim vai ser ricamente abençoado, duplamente abençoado, 30, 60, 100 por 1. Quem estiver do meu lado não vai estar mal, não vai estar ruim, porque a presença de Deus está comigo. Eu estava embarcando para pregar no Rio de Janeiro e o ano passado foi 80 voos aéreos. Eu viajei o Brasil inteiro pela misericórdia de Deus, mas houve um voo que foi muito turbulento. Estava indo pregar em São Gonçalo, e o voo foi ruim, estava chovendo, e a tribulação pegamos uma turbulência muito severa. Tinha uma irmã do meu lado chorando, uma senhora de 60 anos. Ela começou a chorar. Eu disse: senhora, por que a senhora está chorando? Ela disse: eu tenho uma filha. Se eu morrer, a minha filha não tem quem cuide dela. Ela ficou tão desesperada com
a turbulência que ela pensou que o avião ia cair. De fato, o avião estava assim, em uma situação que eu nunca, nem eu havia visto aquilo. E eu disse para ela: calma. Enquanto eu estiver nesse avião, ele não cai. Que ousadia, pastor? Ela perguntou: quem que você é? Eu falei: sou um pastor. E eu tenho promessas. Ela começou a chorar, eu comecei a pregar para ela. A palavra de Deus diz isso. Diz isso. Diz isso. Diz isso. Peguei, abri minha bolsa, dei um livro meu para ela. Ela começou a ler, começou a me seguir no Instagram. Daqui a pouco a turbulência passou, pousamos no Rio de Janeiro, no Porto de Santos Dumont. Eu disse para você que não ia cair. Ela disse: cara, a melhor coisa foi essa turbulência, porque através dessa turbulência eu conheci Jesus. Levante as suas mãos. Às vezes Deus permite turbulências acontecerem na sua vida, para você conhecer Jesus mais de perto. É essa unção que você vai chegar no hospital e vai dizer: meu ente querido vai sair daí. Essa unção que você vai amanhã falar: meu marido vai estar empregado amanhã na melhor empresa dessa cidade. Essa unção que você vai falar assim: quem andar comigo não vai morrer de necessidade física nem necessidade espiritual. Quem estiver comigo vai ser mais espiritual que eu, porque eu estou cheio de unção. Eu estou carregado da presença de Deus. Eu estou inflamado da presença de Deus. Aleluia. Que a sua presença, as suas companhias sejam verdadeiras. Para de andar com gente tóxica. Para de andar com vampiro espiritual que está drenando a sua energia. Para de andar com pessoas que estão adulterando, fornicando, e você está traindo aquela presença para você. Anda com gente cheia de Deus, cheia de esperança, cheia da fé, que ama a igreja, que ama o reino, que você também vai ser cheio da presença dele. O seu problema é que você tem andado com pessoas das quais Deus reprova. Você ama muita gente que Deus reprova a conduta delas. Então Deus está dizendo: vem para o santuário, vem para o santíssimo lugar, vem andar comigo para as coisas começarem a ser diferentes. Deus está dizendo: esse ano eu quero fazer milagres na sua vida, e esses milagres vão acontecer a partir do momento que você estiver comigo. Comigo, Ele quer que você esteja com Ele. Aleluia. Pedro tinha unção na sombra. Vou falar de mais um. Eliseu, diga Eliseu. Quem é Eliseu? Eliseu foi o discípulo de Elias. Olha o que a Bíblia diz: certa vez, enquanto alguns israelitas sepultavam um homem, viram de repente uma dessas tropas, então jogaram o corpo do homem no túmulo de Eliseu e fugiram. Assim que o cadáver encostou nos ossos de Eliseu, o homem voltou à vida e se levantou. Detalhe: Eliseu estava morto. Pegaram um soldado e jogou na cova de Eliseu. Quando o soldado morto caiu em cima dos ossos de Eliseu, a Bíblia diz que o quê? O soldado ou seja, era uma sepultura, sim ou não? Mas quando o soldado cai morto, se torna maternidade. A sepultura de Eliseu foi a maternidade para o soldado que estava morto. Às vezes você entra na igreja assim: estou frio, quero parar, quero desistir. Meu último culto, Deus não me ama. Sabe aquela crise que você entra e você diz: eu estou numa sepultura. Aí alguém encosta em você. Aí esse alguém que encostou em você é transformado, é curado, é liberto. Porque até você na sepultura, os dias que Deus mais me usou foram os dias que eu não tinha condições alguma de pregar. Eu estava literalmente dentro de uma sepultura. Mas foi o dia que Deus mais me usou. Pessoas caíram ali e foram ressuscitadas. Porque quando você está fraco, não é a sua força, é a força de Deus. A unção de Eliseu permeava mesmo ele estando morto. Aleluia, 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 aleluia. Essa é a unção que Deus tem para a nossa vida. Essa é a unção que Deus tem para a nossa vida. Se eu falar de Davi, a Bíblia diz que toda vez que um espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, ele pegava a harpa. Pegava o quê? Pegava o quê? E tocava com a sua mão. Vai chegar dias que o músico vai dar um... Qual que é essa nota aí? Dó sustenido menor, é isso? Dá um dó sustenido menor aí. Vai ter dias que ele vai dar um dó sustenido menor e um demônio vai cair lá no fundo.
Dá uma nota aí para acompanhar aí. Qual que é essa nota aí? Lá. Vai ter dias que ele vai dar um lá num culto. Um principado vai ser liberto ali. Porque se o texto diz que Davi pegava uma harpa, começava a tocar e o espírito mal saía, é que a gente espera um pastor ungidaço. O cara vai orar com a voz grossa, o demônio vai gritar, o demônio vai cair. Não, basta um ré dali, um dó daqui, uma baqueta firme segurando na mão ali, num prato. O demônio fala, é muito pesado. Se eu entrar aí dentro eu vou cair. Esse é o nível de unção. Começa aqui em cima, ó. Se espalha aí para baixo. Começa aqui, só que o que sustenta o púlpito não é o púlpito, é o quarto. O que sustenta o nosso ministério não é vitrine, não é rios, não é igreja grande. O que sustenta o nosso ministério é o quarto. É quando a gente entra sem roupa dizendo, Deus, eu não sou nada. Deus, eu sou o pior dos piores, eu sou miserável, como o apóstolo Paulo diz. Senhor, não existe nada de bom em mim. Senhor, eu sou como um vaso quebrado. E o oleiro vai, coloca a mão, quebra você de novo e diz, você é um vaso quebrado, mas é muito útil na minha mão, Paulo. Você perseguiu a igreja, agora você vai ver o quanto vale ser perseguido por ela. Eu vou colocar a excelência do meu poder dentro de um vaso de barro, mas vou te usar para que a glória não seja tua, mas para a glória seja minha. Por isso Jeremias diz, não se glorie o homem na sua força, nem na sua riqueza, e nem na sua sabedoria, mas se tiver que se gloriar, glorie-se em me conhecer. Eu estou profetizando, vai chegar um tempo na igreja brasileira, aonde vai começar a ter libertação, sem cantor cantando famoso, só com os instrumentos do altar, as pessoas vão sentir a presença de Deus, vão ser libertas, porque um altar incendiado, uma igreja inteira está incendiada, e esse tabernáculo vai ser incendiado pela glória de Deus. Nos próximos meses, pastor Ricardo, esse altar vai pegar fogo, esse altar vai pegar fogo. Deus está tirando cinzas velhas e colocando lenha nova, unção nova, fogo novo. Eu profetizo a mesma unção de Davi sobre os levitas dessa casa, sobre os músicos dessa casa. Demônios e principados vão bater em retirada, porque Davi tinha uma harpa, e nós temos hoje o dono da harpa, que é Jesus. Temos. Ninguém teve mais unção do que um homem. O nome dele é Jesus. A Bíblia diz em Lucas 8:46, que houve uma mulher que sofria de um fluxo hemorrágico há 12 anos. Ela saiu do Vale dos Rejeitados, onde ficavam as pessoas que tinham doenças assim incuráveis. Entrou no meio da multidão, sangrando, sem dinheiro, se sentindo a pior pessoa do mundo. E eu não sei como, não me pergunte como, mas essa mulher consegue se aproximar de Jesus. O texto diz que ela toca na orla do teu manto, no manto, as vestes. O pensamento dela é esse: se eu apenas o tocar, olha a fé, eu serei curada. Ela toca. Quando ela toca, o texto diz no versículo 46, Jesus para e pergunta aos discípulos: alguém me tocou? Pedro, Tiago, João diz: ô mestre, aí é brincadeira, né? A gente está no summit, todo mundo tocando todo mundo, tomando café, todo mundo se empurrando, a unção está aqui. Não, alguém me tocou. Ela não ousa falar nada, mas ele diz: alguém me tocou, por quê? Aí ele responde: porque de mim saiu poder, porque de mim saiu virtude. Aleluia, aleluia. O texto diz que aquela mulher imediatamente é curada.
E não somente é curada, mas a fé daquela mulher também a ajuda a ser filha restaurada. Ela toca e recebe o quê? Poder. Você tem que tocar em Cristo. E como é que você toca? Rompendo a multidão, muita gente aqui. Mas a gente toca de forma individual. Com a palavra, eu te amo, Pai. Isso é tudo para mim. Você vai tocando no Mestre. Você toca com o teu coração, com a tua humildade, com a tua empatia. Tem gente que veio à igreja, mas não veio ao culto. Não adianta você vir à igreja e não vir ao culto. Porque aqui ele visita, você ele mora. No meio de uma multidão, só uma mulher tocou. E o texto diz que saiu o quê? Porque a roupa de Jesus tinha unção. Eita Deus. Então, um era o avental, o outro era a sombra, o outro era a sepultura, o outro era os dedos, Jesus era a roupa. E aí, a gente é o quê? É o Instagram? O que é a gente? É um rostinho bonito? O que é a gente? O que a gente está carregando para a próxima geração? A gente precisa de unção. Eu termino dizendo que uma vez Charles Finney, ele entrou dentro de um vagão de trem. Quando ele colocou a passagem na mão do cobrador, o vagão reconheceu que era Finney. O vagão inteiro se levanta e diz: você é Charles Finney? Ele disse: sou eu. Tinha mais de 300 pessoas no vagão, todos ficaram em pé e disseram: Finney, nós queremos ser batizados com o Espírito Santo. Finney disse: se vocês querem ser batizados com o Espírito Santo, é só vocês olharem dentro dos meus olhos. E Finney foi passando e olhando nos olhos das pessoas, e todos daquele vagão foram batizados no Espírito Santo. Quando ele desceu da estação, ele ia passando e as pessoas iam sendo batizadas com o Espírito Santo. A história diz que Finney naquele dia ganhou 3.000 pessoas para Jesus, e todas elas foram batizadas com o Espírito Santo. Se você escrever aí Charles Finney e olhar no Google, os olhos de Finney eram olhos como de chamas de fogo. Ele tinha unção. O que é unção, pastor? Eu não sei, eu sei que uns são, outros não. Meu apelo é simples, eu poderia pregar mais 1 hora sobre isso. Eu quero saber se você quer essa unção. Ela não está à venda, ela está disponível. Qual é o custo dessa unção? Querer a unção. Pastor, eu quero essa unção para a minha vida. Eu acho que é o que eu preciso para essa temporada de unção. Te conto isso porque quando nós mudamos para o prédio novo, Deus falou para mim: o prédio é grande, e a sua unção é do tamanho dele? Queremos grandes coisas, mas e a nossa unção é compatível com o tamanho? Você quer morar numa casa top, você quer ter um carro top, você quer ter uma família estruturada, você quer ganhar a cidade, mas a sua unção é compatível? Eu disse: Deus, a minha unção não é compatível. Então eu disse: volta para o quarto. Eu vou chamar aqui quem vai marcar essa geração. Lembro que há 11 anos atrás eu entrei dentro de uma igreja e ouvi um apelo como esse. Eu disse: Senhor, eu quero ser usado por Deus. Era obreiro. Deus, eu quero ser usado, eu quero pregar, eu quero ser usado, eu quero pregar, eu quero ser usado. Porque Deus não chama os dispostos, Deus chama os disponíveis.